No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer uma meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu então crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? Estou perguntando não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. No que esse homem gasta 55 mil reais por dia? Ei, já pagou a fatura do teu cartão? Porque a do Lula a gente pagou, você viu, né? Chegaram os dados relacionados ao cartão corporativo do presidente Lula e do presidente Geraldo Alckmin. Aquele hipócrita oligofrênico falava do Lula e agora se aliou a ele. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção. Todos têm que saber disso, em todos os momentos, em todas as assembleias, na Câmara, em todos os lugares. O socialista comunista presidente Lula gastou em 31 meses de cartão corporativo 55 milhões de reais em 31 meses, que dá cerca de 1.000 dias, que dá cerca de 54 mil reais por dia. No que esse homem gasta 55 mil reais por dia? Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. O que o homem que fala que vai dividir as coisas, o que o homem fala que é pobre, o que o homem fala que é pai dos pobres, o que o homem fala que você tem que comer picanha, o que esse homem que fala que é um divisor de coisas gasta 55 mil reais no dia? É fácil, né? É fácil gastar. Bateria, uma coisa lá custa 100 reais, eu não vou botar a mão no bolso, é só um cartãozinho, tá aqui, tá? E aí eu trago aqui o cartão do Alckmin, que em 31 meses gastou 394 mil reais, que em cerca de 1.000 dias dá 394 reais por dia. Olha a diferença. Ah, mas o Alckmin não é casado com a Janja. Tem esse lado bom do Alckmin, se é que existe um lado bom. Hotel já é pago por fora, passagem aérea é pago por fora. Como que essa criatura consegue gastar quase 2 milhões de reais por mês? E aí vem a história do sigilo. Ele pega e coloca sigilo nesses 55 milhões de reais. Não haverá sigilo nas contas públicas. E 99,55% dessas despesas são sigilosas. Já o do Geraldo Alckmin, cerca de 94% das despesas são sigilosas. Ou seja, é um cartão vagabundo, é um cartão salafrário que tira dinheiro das pessoas, dessa gente que finge que é pobre, que gosta de dividir as coisas, mas usa tênis de 10 mil reais, aquela Érica, sei lá o que usa bolsa de 20 mil reais. É isso que a gente tem que saber, é isso que as pessoas têm que saber, é isso que as pessoas têm que conhecer. A hipocrisia, a mentira daqueles que falam que dividem as coisas, mas na verdade acumulam riquezas. É isso. Olha só, a prefeita petista de Contagem decidiu doar barracas para moradores de rua da cidade. Isso mesmo, ao invés de oferecer emprego para que eles saiam das ruas, não, ela oferece barraca para que eles continuem nas ruas. E olha só, é quase uma campanha, venha ser um mendigo em Contagem que você vai ganhar uma barraca. E a prefeita petista de Contagem está figurando em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o Senado. Depois não digam que eu não avisei, o PT está querendo levar Minas Gerais. Mas no que depender de mim, o PT nunca vai ter a vaga para o Senado por Minas Gerais. Quando você se afastou e rompeu de vez com a esquerda e por quê? Quando a União Soviética invadiu a Hungria. Mas isso foi em 56. Sim, mas aquilo ficou aqui, né? Aquilo ficou aqui.
Aqui, quando eu fiz Em 83. Quando Você eu ainda tinha interpretei, simpatia pelas ideias de esquerda. Eu tinha porque a esquerda daquela época não tinha mansão dando para o Lago Paranoá. Entendeu a diferença? Entendeu? A esquerda daquela época não tinha carro importado. A esquerda brasileira, acho que o muro não caiu. Ela ainda continua com um discurso, mesmo o Stalin matando mais do que o Hitler, mesmo tendo sido constatado que em nenhum país do mundo o socialismo deu certo, mesmo assim a esquerda continua numa coisa cadavérica, acreditando que é possível implantar um sistema que matou ao longo da história mais de 100 milhões de pessoas. Meus amigos, este é o vídeo que o PT jamais quer que você veja. Gente, provas que a eleição em 2022 foi fraudada veio ao ar e, claro, imagens inéditas do 8 de janeiro. O que eu vou mostrar nesse vídeo aqui realmente é de deixar você de queixo caído. O Brasil parou para ver isso aqui e, claro, se você não viu ainda, você precisa ver. Esse é o vídeo que os esquerdistas jamais querem que você veja. E eu já te pergunto logo de cara, você acredita que as eleições de 2022 houve fraude? Comenta aqui embaixo. Em 2026 você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 e segura, porque realmente esse vídeo é bombástico. Antes de continuar, por favor, eu te peço encarecidamente, deixe o joinha para esse vídeo, ajude esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, compartilhando ele nos seus grupos do WhatsApp. E claro, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui ativando o sininho das notificações. E bora para mais esse vídeo. As imagens que você vai ver a seguir são inéditas. Essa sequência de imagens, que até o momento não foi exibida em nenhum canal de televisão, mostram Lula, alguns de seus ministros e alguns integrantes do PT no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023. Inicialmente eu vou mostrar essas imagens explicando o que aparece em cada uma delas e em seguida eu vou explicar para você como ter acesso a essas imagens que agora foram disponibilizadas publicamente, na íntegra, todas as imagens das câmeras de segurança do dia 8 de janeiro de 2023 do Palácio do Planalto. Esta primeira câmera, que tem uma imagem em um formato um pouquinho diferente do habitual, mostra a chegada de Lula ao Palácio do Planalto. Isso aconteceu às 21 horas e 24 minutos. As imagens dessa câmera, inclusive, possuem áudio, então aumente ao máximo o volume do seu aparelho para ouvir parte do que foi dito nesse ambiente. As imagens seguintes já mostram a chegada de Lula ao terceiro andar do Palácio do Planalto. Isso aconteceu às 21 horas e 26 minutos. Na frente de Lula, com o cabelo longo e terno azul, está Rafael Stucker, que é o seu fotógrafo oficial. Lula entra acompanhado de Janja e de um grupo de pessoas, dentre os quais está o ministro Rui Costa, Gleisi Hoffmann, deputada pelo PT e presidente também do PT atualmente. E no cantinho da imagem é possível perceber Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que pediu demissão na última semana após o primeiro vazamento de imagens da CNN. A imagem seguinte já mostra Lula saindo pelo corredor na frente dos elevadores no exato momento em que José Múcio, atual ministro da Defesa, chega também ao terceiro andar. Segundos após a passagem do presidente e daquele grupo de pessoas, é possível ver Gonçalves Dias passando na mesma direção. Essa outra imagem aqui é da câmera de segurança do Salão Nobre, que também mostra parte desse deslocamento do grupo de pessoas. Enquanto isso estava acontecendo, ainda naquela sala que faz parte do gabinete presidencial, é possível ver uma conversa bem no pé do ouvido entre essas duas pessoas aqui. Sugiro inclusive que você tente fazer leitura labial, repassando alguns trechos desse vídeo. Essa outra imagem, às 21 horas e 28 minutos, mostra a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o deputado também do PT, Lindbergh Farias, voltando àquela sala anterior. Às 21 horas e 31 minutos, Lula aparece no mezanino do Salão Nobre. E na sequência, Lula aparece novamente nessa câmera aqui, que tem como nome Sala PG. E daqui ele seguirá para o corredor acesso leste do Palácio do Planalto.
Aqui na imagem do corredor acesso leste é possível ver Lula passando com o fotógrafo Rafael Stucker à sua frente. Logo atrás de Lula é possível ver também Gonçalves Dias mais uma vez e um pouco mais atrás você verá Janja também. Tudo isso aconteceu às 21 horas 32 minutos por volta de 40 segundos. Às 21h33 é possível ver José Múcio voltando àquela sala PG. É possível identificar também Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Partido Rede, e também o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que faz parte também do Partido dos Trabalhadores. É possível ver também às 21h33 essas pessoas que acabaram de voltar à sala conversando nesse ambiente. Às 21h36, novamente na câmera do Salão Nobre, é possível ver Lula passando pelo mezanino desse salão. Às 21h38, José Múcio aparece em frente aos elevadores falando ao telefone. José Múcio permanece no telefone por alguns minutos, até que às 21h46 chega também ao terceiro andar o ministro Flávio Dino. Flávio Dino inicialmente conversa com José Múcio e aqui eu vou deixar que você veja um pouco da conversa entre os dois. À esquerda dessa imagem é possível ver Gleisi Hoffmann escorada no balcão, mexendo no celular. Quem está sentado de camisa branca aqui na esquerda é Lindbergh Farias. Pouco tempo depois, Flávio Dino e José Múcio são chamados para outro ambiente. Cerca de um minuto mais tarde, Flávio Dino já está novamente nessa mesma sala, conversando com Randolfo Rodrigues, com Gleisi Hoffmann, também com Lindbergh Farias. Às 21h57, Gleisi Hoffmann e Luiz Marinho saem da sala por um momento e conversam em particular em frente aos elevadores. Cerca de um minuto depois, eles voltam à mesma sala. Às 22 horas, Gleisi Hoffmann sai mais uma vez da sala, dessa vez para falar ao microfone. Mais uma vez, se você conseguir fazer leitura labial, sugiro que você repasse esse vídeo algumas vezes. Enquanto Gleisi ainda está no telefone, é possível ver Rui Costa, José Múcio e Flávio Dino deixando a sala e entrando no elevador. Às 22 horas e 1 minuto, Gleisi Hoffmann volta para a mesma sala. Às 22h14, Gleisi Hoffmann, Randolfo Rodrigues e Lindbergh Farias deixam o terceiro andar do prédio. E essa última imagem, que é das 22 horas e 22 minutos, mostra Lula embarcando novamente no seu veículo e deixando o Palácio do Planalto. Agora eu vou explicar para você como acessar na íntegra todas as imagens que foram disponibilizadas. Olá, nesse vídeo eu vou tratar sobre a média aritmética de porcentagem nas eleições 2022 do Lula e do Bolsonaro, que está parando a internet brasileira. Muita gente me mandando mensagem, então aqui vai os meus 2 centavos sobre o assunto. Presta bem atenção, meu nome é Rafael Procópio, o seu professor de matemática. Vamos juntos nessa aula fantástica. É o seguinte, muita gente está contestando o resultado das eleições de 2022 simplesmente por conta da média aritmética do percentual de votação do Bolsonaro e do Lula. Então aqui do lado esquerdo são os percentuais do Lula em cada região. Do lado direito, os percentuais do Bolsonaro em cada região brasileira. Então eu vou somar todos esses valores e dividir por 5, já que são 5 regiões. Vou começar aqui então pelo Lula. Então vamos lá, é o seguinte, 69,34 mais 48,97, somado ainda com 38,16 mais 45,74 e a última região ali, 39,79%.
Esses valores todos aí, vou colocar aqui para vocês, ó. Ele soma com o Lula. Somando todos esses valores, dá 242. E eu vou dividir agora pela quantidade de regiões, já que são 5 valores que eu peguei aqui. Esse número aqui, ó, dividido por 5, vamos ver aqui quanto dá? Ó, vou dividir tudo isso aqui por 5. 48,4. 48,4% de média. Então a média de votação percentual do Lula em todas as regiões foi de 48,4%. E a do Bolsonaro? Vamos ver agora aqui quanto que dá do Bolsonaro. Vou apagar essa daqui. O Bolsonaro, vamos lá, no Nordeste, 30,66 mais 51,03, somado aqui ainda com 61,84 mais 54,26 e, para finalizar, 60,21. Somando todo o percentual aqui do Bolsonaro, deu 258. Dividindo esse valor aqui por 5, vamos ver quanto é que dá. Dividindo tudo por 5, isso dá 51,6% de média. E aí, muita gente, com base nesses valores aqui, então, deixa eu botar meu tablet aqui, ó. E aí, muita gente, com base nesses valores aqui, da média de votação, ó, Lula com 48,4% e o Bolsonaro com 51,6%, falou assim, não, né, isso aí tá estranho. Como assim o Bolsonaro teve uma média percentual maior que a do Lula e o Lula acabou sendo eleito? Bom, porque não é assim que a gente verifica a eleição no Brasil, né? A eleição no Brasil é a quantidade bruta de votos. Então você tem que olhar não para o percentual, e sim para a quantidade de votos que cada candidato recebeu. E nesse caso, se compararmos o Lula e o Bolsonaro, o Lula recebeu 2.400.000 votos a mais que o Bolsonaro, em quantidade bruta. E, portanto, ele acabou sendo eleito, mesmo tendo vencido simplesmente, se contarmos as regiões brasileiras, o Lula venceu só no Nordeste. Repara que no Norte, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste foi o Bolsonaro que venceu em todas essas regiões. Porém, o Brasil, como é uma unidade, né, uma coisa só, é um país só, e aqui não tem o coeficiente eleitoral, aquele negócio proporcional, não tem nada disso, vale a quantidade bruta de votos que o Lula acabou vencendo então. Beleza? Então, quem está usando esse argumento aqui está usando de forma ou desonesta, ou então porque não conhece, não tem o conhecimento matemático. Fiz esse vídeo então para esclarecer esse tipo de assunto. Espero que você tenha gostado, já deixa o like aí e me diga, você gosta do formato de aula assim, com quadro? Eu não estou muito acostumado a fazer? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Vamos sempre juntos, rumo ao seu sucesso, e o que eu desejo, mais do que tudo, com toda essa polêmica de eleição e tudo mais, é que o Brasil seja um país de paz, de amor, de confraternização e de respeito à democracia. Acima de tudo, né, pessoal? A gente tem que saber, né, que nem sempre a nossa vontade é feita. E respeitar a vontade das urnas da grande parte da população brasileira. E aí, lutar para que na próxima eleição seja feita também a nossa vontade. Cada um vota no seu candidato, e sempre de forma pacífica. É assim que funciona, é assim que nós teremos uma pátria realmente unida em prol do desenvolvimento do nosso país. Beleza? Coloca aí seu comentário, você votou em quem você gostaria que fosse o presidente, e vamos sempre juntos, né? Como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. E você acredita que Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2026? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, compartilhe. Claro, né, gente? Como eu já disse aqui, deixe o joinha para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora mesmo e ajude-nos a chegar a 800 mil inscritos. Deus abençoe você e a tua família, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!